Boa tarde, hoje é dia 28/5/2020, quinta-feira. Hoje a nossa aula de história, pega lá o livro de vocês, tem desafios para nós fazermos juntos, enquanto vocês vão assistir o vídeo, aí vocês vão pausar para poder responder o desafio no livro, tá? De vocês. Então vocês vão pegar o livro e abrir na página 7, tá? Na página 7 do livro de vocês. Vamos só recapitular. Nós estamos falando sobre o surgimento da sociedade, da civilização, sobre a Mesopotâmia, tá? Então, noção de Estado, parte 2. Agora, nós estaremos falando hoje, o cotidiano vai se tornando mais complexo, tá? Lembrando que a Mesopotâmia, ela ficava entre os dois rios. Quais eram esses rios? Quem lembra quais eram esses rios? Muito bem. Rio Tigres e o Eufrates, tá? Então, aonde tinha crescente fértil, tá? Não podemos esquecer. E se vocês observarem essa imagem, vocês vão observar como era a Mesopotâmia. Observem os rios, ficam às margens dos rios. Observem muralhas, observem bem essa cena. Aí vocês imaginam como é que esse povo vivia, como é que surgiu. Agora observem lá onde está escrito Zigurate. Zigurate é um dos maiores templos, tá? Daquela época, daquela civilização, desse tempo, tá? Então vamos lá. Agora, próximo slide. Foi em função dos rios de suas cheias periódicas e dos canais de irrigação que a agricultura se desenvolveu na Mesopotâmia. Se desenvolveu justamente devido à crescente fértil, tá? Era as margens dos rios, então por esse motivo se desenvolveu, tá? E aí, vamos ver a próxima. Observem essa cena. Então, vocês vejam bem como começou a comercialização, o comércio, tá? Começou desde então, tá? O comércio começou. As pessoas já estavam vendendo, tá? E essa figura é uma réplica da porta de Istar, tá? Istar, isso é uma réplica. Então, a porta ficava assim, sempre cheia, sempre lotada. Ali era o centro. E isso aqui era na Babilônia, tá? Uma cidade na Mesopotâmia. Vocês podem conferir essa figura bem assim, de frente mesmo, na página 7 do livro de vocês. Agora vamos só falar uma coisinha agora, algumas coisas sobre o cotidiano desse povo, tá? Que foi tornando-se mais complexo. Então, vamos lá. Vamos parar para pensar um pouco. Vamos lá. Os mesopotâmicos, a vida cotidiana deles não era muito fácil. Por quê? Não tinham águas encanadas, eles construíram reservatórios, diques, para poder irrigar a plantação, tá? Eles armazenavam água nos potes dentro de casa, eles carregavam água, tá? Agora, será que era fácil as atividades domésticas? Será que era fácil fazer as atividades domésticas, manter o bem-estar entre os vizinhos e ainda ser religioso? Tudo isso era o que o povo vivia lá na Babilônia, tá? Que a Babilônia é uma cidade da Mesopotâmia, tá? Então, vamos lá. Então, era um cotidiano muito fácil? Não. Eles ainda faziam todos os reparos, eles consertavam, isso é diariamente. Eles consertavam as casas, eles consertavam os palácios, os templos. Por quê? Porque lá o clima era muito quente. Como era tudo feito com tijolos e barro, então poderia haver rachaduras. Então, para ficar essa coisa linda, impecável, eles sempre faziam reparo todos os dias. Era reparo o tempo todo. Então, eles tinham que criar, por exemplo, diques, barreiras de contenção para quando o rio encher, não invadir a cidade. Então, tudo isso eles tinham que pensar em como é que eles iriam fazer isso, tá? E
E essa porta de Aster, esse lindo, gente, é lindo, 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 lindo. Ele foi criado 575 anos antes de Cristo, tá? E para você ver a conservação, porque eles trabalhavam muito. Vamos lá. Observem essa cena. Essa cena dá uma, olha só. Observem as muralhas, tá? Observem as muralhas. Então, observem. As muralhas, se vocês voltarem lá na primeira imagem, vocês vão observar que as muralhas, elas eram duplicadas, fortes, gigantescas, tá? Então, por que eles fizeram essa muralha tão, assim, desse jeito, enormes, fortes, duplicadas? Para proteção. Quem estivesse do lado de dentro ficariam protegidos. Quem estivesse dentro da cidade ficariam protegidos. Os reis também. Os reis ficariam protegidos, as riquezas ficariam protegidas, as pessoas também. Então, por esse motivo, eles criaram esses muros tão altos. Tá? Na página 7 do livro de vocês, diz assim: faziam parte da muralha construída em volta da antiga cidade da Babilônia, na Mesopotâmia. Foi feita por volta de 575 anos antes de Cristo, por ordem do rei Nabucodonosor II, para proteger a cidade. Então, foi o que eu falei com vocês. Então, essa muralha era proteção. Eles acreditavam que aquilo ali iria guardar eles de tudo que acontecesse fora dali, tá? Então, na página 7, nós temos um desafio, tá? Peguem um lápis de vocês e diz assim: observe a imagem que mostra uma réplica atualmente exposta em um museu na Europa, tá? Ela fazia parte da muralha que cercava a antiga cidade da Babilônia, na Mesopotâmia. Na sua opinião, para que serviam as muralhas? Eu já dei a resposta aqui, ó. E diz assim, ó, no livro de texto está escrito assim: debata sobre isso com seus colegas, sendo que vocês não vão debater com seus colegas, porque nós não estamos em sala de aula, tá? Então, por esse motivo, nós estamos fazendo aqui, tá? Então, vocês vão pausar o vídeo e vão responder o porquê, na sua opinião, por que eles criaram essa muralha gigantesca, tão forte, duplicada, na sua opinião. Vamos lá, vou dar um tempo para vocês responderem. Já respondeu? Vamos lá, então. Foi o que eu falei anteriormente. As muralhas, tá? Serviam para proteger a cidade contra invasores. Então, eles estavam protegendo as riquezas, estavam protegendo as pessoas de tudo que estava do lado de fora. Tá bom? Vamos lá agora. Olha, observe essa imagem. Olha a quantidade de pessoas que tem nessa imagem. O que acontece? São pessoas carregando água, são pessoas vendendo coisas, produtos, artesãos, porque naquela época tinha muito isso, tá? Então, era o comércio todo era gerado ali. Agora, olha as muralhas. Aí observem também os jardins, esses dois lados que vocês estão vendo verdinho, são os jardins que existiam naquela época. Então, eles confiavam muito nisso. Então, eles tinham pessoas que trabalhavam muito para que isso tudo pudesse acontecer. Agora, vamos lá. Página 8 do livro de vocês. Estamos falando sobre primeiras formas de organização política. Vamos lá. Observem essa cena. Quando vocês olham para essa cena, observem. Nós estamos vendo uma pessoa sentada, várias pessoas, tem algumas pessoas sentadas, isso na primeira, começando de cima para baixo, tá? Na primeira linha. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Observem aqui, ó. Tá vendo? Está sentado. Sabe quem é esse? É o rei. O rei, tá? Esse aqui tá. E essas pessoas, todas as pessoas que ficam sentadas, são as pessoas que pertencem à família do rei e estão sendo servidos pelos escravos, tá?
Então, como eles estão sendo servidos, então observe assim, eles estão sendo servidos, então tudo era assim, as primeiras formas de organização política era desse jeito. E no livro de vocês, vem falando que para compreender a organização política da antiga Mesopotâmia, vamos entender um pouquinho a noção de Estado. Pode-se dizer que Estado é uma estrutura política, com regras e leis que servem para organizar a vida em sociedade. Na antiga Mesopotâmia, por exemplo, as cidades se tornaram tão complexas que cada uma delas tinha seu governante, o rei, tá? Suas leis, seus tributos e suas atribuições. Cada cidade, portanto, tinha um administrador pela estrutura formada por um Estado. E na segunda, se vocês olharem na segunda parte, nós temos o quê? No segundo andar, nós temos pessoas trabalhando, tá? Então, para tudo que está acontecendo lá no terceiro andar, para acontecer, as pessoas estarem servindo, tem pessoas abaixo deles trabalhando. E mais abaixo são pessoas tocando, tá? Tocando harpas. Então, e por quê? Que tributos eram esses? E essa é uma placa de barro cozido, tá? Produzida na antiga Mesopotâmia. Ela mostra nas duas primeiras linhas, tá? Convidados e servos levando, foi o que eu expliquei para vocês, tá? Sobre os reis, um banquete que eles faziam, e tudo era na mão, tá bom? Próximo ponto. Tributos. Vamos lá. Lembrando que tributos não eram só impostos, eram impostos, contribuições, taxas, contribuições de melhorias da civilização da cidade, era empréstimos compulsórios, sendo que os tributos naquela época, como não existia moeda, não existia dinheiro, eram pagos como produtos, tá? Por exemplo, se eu era artesã, eu pagava com o meu produto. Se eu trabalhava na parte da agropecuária, eu pagava com produtos, com os animais, tá? Na agricultura, eu pagava com o que eu retirava para poder estar pagando esses tributos. Então, a palavra impostos, existem há muitos anos atrás. Então, vamos lá. Impostos que devem ser pagos pelas pessoas ao Estado, tá? Nas diversas cidades da Mesopotâmia. E mais tarde, nos sucessivos impérios que se formaram na região, os tributos eram pagos pela população na forma de produtos. Inclusive, o que acontece? A região é conhecida como o berço da civilização e que nos possibilita concluir que sempre que houve civilização, os tributos estavam presentes. Naquela época, os sumérios, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, um dos povos que viviam na Mesopotâmia eram obrigados a passar até 5 meses por ano trabalhando para o rei. Isso, 5 anos. Agora veja que interessante, tá? Atualmente, os brasileiros não estão muito distantes disso, não. Já que, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, em 2016, o brasileiro dedicou 153 dias de trabalho, ou seja, 5 meses e 1 dia para pagar tributos. Nós fizemos isso em 2016, o equivalente ao período que se encerrou em 1º de junho. Então, vamos só já pergunta, por que as pessoas pagavam tributos naquela época? Por quê? Se não tinha dinheiro e hoje tem. Certamente, porque se não fizesse, seriam mortos pelo rei, tá? Então, imposto, tributo já é desde o surgimento das civilizações. Não surgiu ontem nem hoje, tá? Então,
Vamos ficar atentos a isso, atentos a essas coisas. Então, algo que aconteceu há anos atrás, acontece até hoje, tá? Então, vamos lá. Isso só na página, o livro de vocês na página 8, tá? Tem atividade, que é o jogo rápido, que vocês vão responder. Agora, vamos lá. Página 9. A sociedade e política. Agora, prestem atenção. Como cada cidade, tá? Da antiga Mesopotâmia, por uma estrutura de estado diferente, elas eram independentes entre si, tá? Elas não eram ligadas, elas eram independentes. Algumas dessas cidades, nós vamos estar falando sobre elas agora, tá? Na Mesopotâmia, a formação das primeiras cidades foi muito parecida com a do Egito, tá? Que também nós vamos ver esse assunto na próxima aula. Mas com uma diferença muito importante. Isto é, na região não existiu apenas um estado, tá? Centralizado, mas vários reinos que disputavam controle da área. Então, preste atenção nessa figura. Essa figura está lá no livro, na página 9 do livro de vocês. Essa figura é uma escultura em alto relevo. Se você passar a mão, você pega uma pedra que é polida, tá em alto relevo, você vai passar a mão, você vai sentir todo o degradê, toda a imagem, o relevo. Então, preste atenção. No livro de vocês diz assim: a escultura em alto relevo mostra uma representação mesopotâmia. Agora, preste atenção. O nome do rei, tá? Que ele governou entre 668 a.C. e 627 a.C., tá? Preste atenção. O nome dele, vou falar pausadamente. O nome dele era Assurbanipal. Assurbanipal, tá? Repitam comigo. Assurbanipal. E ele depois ele se tornou um rei dos assírios, tá? Agora, pasme. Naquele período, nessa época, eles eram considerados como deuses. Eles eram o que sabiam de todas as coisas. Tudo era centrado nele, no rei. Tudo que gerava era nos reis, tá? Agora vamos lá. Era administrada por uma estrutura de estados diferente. Sim, o que nós vamos ver agora é alguns... Vamos lá. No livro de vocês está assim: algumas cidades de destaque, tá? Dessas cidades. Vamos ver aqui no mapa: Lagash, Urik, Ur e Erud, tá? Que estão entre as mais antigas do planeta. Vamos lá. Então, nós estamos vendo agora como era administrada algumas cidades, tá? Da Mesopotâmia. Agora, como era a organização social na Mesopotâmia? Ainda estamos na página 9, tá? Vamos lá. Observe. Começando lá do topo, tá? O topo da pirâmide, sacerdote. Tinha o rei, todos os reis, porque não era só um, eram vários reis. Então, era a aristocracia. Nessa primeira parte, é separada em aristocracia. Aristocracia, isso. Vamos lá. Nessa primeira parte, a camada social mais privilegiada. Quem estava nessa primeira parte? Os sacerdotes, os aristocráticos, os militares, o rei, a família do rei, nobres, chefes militares. Agora, na segunda parte dessa pirâmide, cidadãos comuns. Quem eram esses cidadãos comuns? Os comerciantes, os artesãos, os camponeses, tá? Agora, vamos lá, tinham fiscais, escribas. O que eram escribas? Escribas
eram pessoas que sabiam ler e escrever. Eram pessoas que da qual faziam a conta, fazia toda a matemática de tudo que estava sendo gasto lá na cidade. Comerciantes, tá? Agora, a parte da base, tá? Dessa pirâmide. Quem eram? Eram os escravos, prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam perdido a sua liberdade por não pagar as suas dívidas. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora, lá na página 11, povos da antiga Mesopotâmia. Observem esse mapa, tá? Esse mapa está lá na página 11 do livro de vocês. No livro, vem mostrando a localização. Ó, ampliei para vocês um pouquinho. Vamos lá. O povo, os sumérios. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Os sumérios, acádios, aqui, os acádios, amoritas, vamos lá, amoritas, assírios, ó, assírios, caldeus, aqui. Então, vamos lá. O que acontece? A antiga Mesopotâmia foi ocupada sucessivamente por diferentes povos, tá? Que, em geral, disputavam entre si. Eles disputavam entre eles mesmos o domínio das terras e do poder político na região, tá bom? Então, nesse mapa, nós estamos verificando em cada sociedade, primeiramente, como ela se estabeleceu. Essas aqui foram as primeiras cidades que se estabeleceram, tá? Então, nós vamos estar agora detalhando cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, os sumérios, tá? Eles estabeleceram na região em 4.000 a.C., tá? Próximo, os acádios fundaram o império, o primeiro da região, em 2.350 a.C. Próximo, os amoritas, em cerca de 1.900 a.C., conquistaram o império dos acádios, tá? Depois também fundaram um império cujo governante mais conhecido foi Hammurabi, tá? Próximo, os caldeus, povo que também conquistou a Mesopotâmia e fundou um império na região de Nabucodonosor. Foi seu governante mais famoso, tá? Próximo, os assírios ocuparam primeiramente o norte da Mesopotâmia e, com o tempo, conquistaram o vasto território. O governante mais conhecido do império, formado pelo assírio. Qual é o nome do assírio? Lembra que eu falei qual foi o nome do rei? O rei assírio? Assurbanipal, tá? Que esteve no poder durante anos, que ele era muito rico, muito poderoso, tá? Eles eram agora considerados como, mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava-se geralmente na figura do rei, considerado um deus, tá? Agora, na página 12, nós vamos falar sobre o Código de Hammurabi. O que seria esse código, professora? Vamos lá, então. No Código Hammurabi, as leis não eram equitativas, pois a aplicação variava-se, o indivíduo era livre, escravo ou servo, homem ou mulher, tá?
Com o intuito de implementar a justiça, o Código Jurídico foi também utilizado na Grécia e na România Antiga. Até os dias atuais, elas servem como inspiração para a elaboração dos direitos, deveres e obrigações dos cidadãos, tá? Agora, vamos lá. Observem. Isso é uma curiosidade, tá? Essa imagem, ela é atualmente original, está no Museu de Louvre, em Paris. E o que está escrito aí? O texto trata de diversos assuntos como classes sociais, comércio, propriedade, família, trabalho, roubo, lei do talião, olho por olho, dente por dente, estupro, pena de morte e etc. Vamos lá. Isso é um detalhe, tá bom? Agora, curiosidade. Só que antes, no epílogo da obra, podemos conferir as palavras do rei. Olha as palavras do rei Hammurabi. Para que o forte não prejudique o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, ergui a Babilônia para falar de justiça a toda a terra, para resolver todas as disputas e sanar todos os ferimentos. Elaborei estas palavras preciosas, tá? Isso é tudo, no livro da página 12, vai falar como surgiu, tá? E foi o rei Hammurabi, tá? Agora, curiosidade. O Código de Hammurabi é um dos documentos jurídicos mais antigos relacionados com os direitos humanos, tá? Não há evidências documentais que afirmem que o código foi aplicado, mas com certeza ele foi copiado e estudado pelas gerações posteriores, tá? Agora vamos lá. Atividade no livro de história, tá? E na página 12 nós temos é verdade? Ou é verdade? Segundo pesquisadores, o conjunto de leis chamado Código de Hammurabi foi importante para a formação e o fortalecimento do Estado entre os povos mesopotâmicos. É verdade ou é mentira? Vamos lá, tá lá na página 12 e vocês vão responder, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.